Olá, pessoal. Vamos retornar aqui a nossas aulas, né? Nós vimos os primeiros assuntos relativos a subprograma. E nós vamos entrar agora num assunto muito importante, que é justamente a passagem de os métodos de passagem de parâmetro, página 428 do livro. Nós estamos aqui nesses slides. Nós vamos falar, basicamente, primeiro a gente fala, gente, da questão dos modelos semânticos. Nós já vimos que semântica significa significado, né? Tá atualizando direitinho? Tá. Ok? Então nós vamos falar do nível abstrato, certo? De tudo que nós falamos aqui dos subprogramas, o que nós vamos falar agora é em nível abstrato, como eu passo os valores para um subprograma realizar o seu processo. Ok? Esses valores são os parâmetros. Nós já vimos que existem os parâmetros formais, que estão lá no cabeçalho, na assinatura do método, e tem os parâmetros reais, que é o que o chamador fornece no momento que chama o subprograma. Ao fazer essa associação, de alguma forma, os valores dos parâmetros reais vão ser passados para os valores do parâmetro formal. Ok? Não é bem sem passado. A gente vai ver que existem, na verdade, aí, esses três significados aí possíveis. Ok? Quais são os significados? Eu tenho um modo de entrada, que o nome já diz. Eu vou pegar um parâmetro real e passar, de alguma forma, para um parâmetro formal. O modo de saída seria que, ao fim da execução, eu pego algo que está num parâmetro formal e trago de volta para o parâmetro real. Né? E o modo de entrada e saída. O nome entrada e saída já deixa claro. Um parâmetro real vai ser, de alguma forma, que nós vamos discutir ainda, né? Passado para um parâmetro formal dentro do subprograma. O subprograma executa e, ao final, o que está no parâmetro formal volta para o parâmetro real. Ok? Então, esses são os significados. Eu não estou dizendo isso é copiado. Eu não estou dizendo nada disso. Porque a cópia dos valores, as referências, os nomes, tal, vão ser mecanismos para implementar esses modelos semânticos. Ok? Adiante, deixa eu só tirar aqui para a gente poder ver melhor. Né? Observe aí. Certo? Chamador seria como se fosse o programa que está invocando o método. Né? O método, a função, o procedimento. O subprograma. Certo? Tanto aqui. Chamador. Né? E o chamado é o próprio subprograma. Aí você considera, gente, que o programa a ser invocado, ele tem este cabeçalho, essa assinatura aqui. Tá vendo aí? Ele está botando como uma função em C, mas pode ser considerado um procedimento, porque é void, né? Não tem valor de retorno. E isso daqui, x, y, z, são o quê? Parâmetros formais. Ok? Isso é do lado do subprograma que vai ser chamado. Aqui do lado de quem vai chamar,
Óbvio, tem uma sentença especial, né? Que corresponde à chamada. Tem um nome e tem A, B, C, que são os parâmetros reais. Ok? Quando eu tenho um modo de entrada, certo? Ok? O modo de entrada, ao ser feita a chamada do chamador para o chamado, certo? Veja como se o A, aqui ele está representando só para o A, né? Mas, ó, ele só está, né? Mas imagina que tem um A, um B, um C e um X, Y, Z. Mas, no modo de entrada, o A, de alguma forma, tem seu valor acessado dentro do subprograma pelo nome X. Certo? Então, ao chamar o programa, eu vou fazer essa ligação e eu vou ter o valor de A, de alguma forma, acessado pelo nome X. Ok? Mas é que tá. Esse modo de entrada, gente, ele meio que como é que diz? Me garante o seguinte. Se é só entrada, ao terminar o procedimento, não é feito nada com o valor de X. No caso que aqui era um procedimento, não tinha valor de retorno, X é simplesmente descartado. Então só existe uma relação entre A e X no momento da invocação para fazer ou a cópia ou a referência. Ok? Essa aí é a questão do modelo, do modo de entrada. Certo? O que é o modelo semântico de saída? Aqui seria como se eu tivesse o B, certo? Eu indico o B. O B, dentro do código do subprograma, vai ser acessado pelo nome Y, certo? Mas em momento algum eu me preocupo com o valor de B antes da invocação do programa. Então, Y nunca vai ser lido. Y nunca vai estar do lado direito de uma atribuição ou de uma expressão. Certo? Porque não tem interesse. Eu não tenho interesse o que é que tinha, no caso, no B, que eu estou acessando pelo Y. Certo? O que eu quero fazer é esse tipo de coisa. Ó. Y igual a, sei lá, 15. É colocar Y no lado esquerdo. Por quê? Porque ao terminar a invocação do método, o que está em Y vai ser retornado para B. Professor, mas esse valor é o valor de retorno? Não é valor de retorno. Eu estou falando em termos de parâmetros. Professor, mas não existe tal na minha linguagem. Olha, gente, nós estamos vendo coisas de várias linguagens. Existem linguagens que permitem você representar isso. Quais nós vamos ver aqui mais para frente. Ok? Então, o modo de entrada, né? Simplesmente cria uma relação entre A e X no momento do início do seu programa. O método de retorno, o modo de saída, né? Não faz uma relação no início, mas quando o programa termina, faz uma relação de volta entre um dos parâmetros e um parâmetro real, um dos parâmetros formais e um dos parâmetros reais. Ok? E eu posso ter uma combinação de dois casos. Certo? Em que, quando eu começo a invocação, eu faço uma relação entre a variável local, o parâmetro real, desculpe o termo aí, foi um ato falho, parâmetro real com o parâmetro formal, todo o procedimento executa. Nesse caso aqui, como é chamado de retorno, o Z pode, para não confundir, né, eu posso botar soma mais igual Z
Z igual a 1. Posso fazer isso sem nenhum problema, Z em ambos os lados, esquerda e direita. Por quê? Ao iniciar a execução, esse tipo de expressão está ok, porque Z tem um valor, de alguma forma, acesso ao valor como é que diz? De C, né? Mas como eu tenho também a questão do retorno, ao final, o valor de Z vai ser, de alguma forma, referenciado pelo C no chamador. Certo? Então, nós temos que entender isso, a semântica. Isso fica meio estranho, gente, porque nós não somos acostumados, como a gente viu lá, quem viu em FUP, ou eu acredito que vocês já fizeram orientação a objeto, que deve ter sido em Java. A gente não é acostumado com essa semântica. Mas tem linguagem que tem esse tipo de coisa. Você pode controlar. Olha, eu passei com parâmetro essa variável, no final da execução essa variável vai estar atualizada. Quando tem um modo de saída ou modo de entrada e saída. Né? Então, isso é uma coisa que algumas linguagens modernas ainda permitem isso aí. Ok? Tudo bem? Mas visto esse significado, certo? Como é que nós vamos implementar esse significado? Ok? E existe duas maneiras. Certo? Uma maneira mais óbvia é simplesmente fazer uma cópia. Fazer uma cópia? É. Quando eu tiver a semântica de entrada, o valor de A é copiado para o valor de X. Pronto. O valor é copiado. X passa a ter o valor de A. Ao terminar o método, ou o subprograma, método, subprograma, função, procedimento, mesma coisa. Eu tenho um modo de entrada por passagem de valor. No modo de entrada por passagem de valor, X recebe o valor de A. Ao terminar a execução, A tem o valor antes da chamada. O valor de A não vai ser alterado. Certo? A passagem de valor significa que eu copiei. Seria como se antes do procedimento eu fizesse algo assim, X recebe A. Ok? Passagem por valor no modo de saída. Seria como se, ao final do procedimento, eu tivesse algo tipo B recebe Y. Ao final. Certo? Copiando. E esse modo de entrada e saída seria como se, antes de qualquer coisa, Z recebesse C. E ao final de qualquer outra função, C recebesse Z de volta. Opa! Aqui. Não tinha visto que eu estava com a câmera de cima. Ok, gente? Então, essa é a passagem por cópia. Como é que seria? Aí, cópia é fácil entender uma variável. Agora, esse num caminho de acesso é transmitido. O nome até, como é que diz? O que é esse caminho de acesso? Ora, nós estamos falando de computador. O computador tem sua memória. Certo? Então, para implementar a semântica de modo de entrada, certo? Utilizando o método, né, do caminho de acesso, seria fazer o seguinte. Isso é uma anotação meio que eu vou inventar agora, né? Seria se eu fizesse o endereço de A, isso não existe, né? Opa, se eu fizesse algo tipo X, o endereço de X, né? Virasse o endereço de A. Eu não copiei o valor da variável. Eu fiz com... fazer a anotação de C mesmo, né? Como se eu fizesse assim um ponteiro de X na ponta da A. Normalmente isso aí. Por referência. Ok? Então, toda vez que eu referenciar X aqui dentro,
Como x tem o endereço de A, eu estaria pegando o valor de A. O problema é que, como eu estou passando o endereço, nada impede que o cara, mesmo dizendo que vai implementar o modo de entrada, ele atualize x e acabe refletindo em A. Certo? Então, apesar de eu poder passar por referência, não passar por valor, ao optar por essa passagem de referência, né, aqui tem outro problema. Seria endereço de B recebendo endereço de Y. Mas Y, a função terminou. Já que Y não foi desalocada, né? Então, essa passagem de referência, aqui nem tanto, né? Nesse último caso, como eu já espero tanto acessar o valor, né? Quando eu faço a passagem por caminho de acesso usando ponteiros em C, eu acabo implementando o modo de entrada e saída. Se eu quiser implementar só o modo de entrada, eu tenho que usar uma palavra reservada de constante, né? Para dizer que eu estou apontando um ponteiro para um valor constante. Ok? Então, são essas duas maneiras de você fazer. Isso aqui é o significado, o modo de entrada, o modo de saída, entrada e saída. E isso daqui é o modelo conceitual, né? Ou você faz a cópia, que seria a passagem por valor, ou você faz a passagem por referência, que seria ou pela referência mesmo, ou por ponteiros, né? Aí, olha só, aquilo que eu expliquei lá, mais ou menos por cima, né? Como é que diz? Mais detalhado, né? Passagem por valor, que é esse primeiro caso. O valor real é copiado, né? O valor do parâmetro real é usado para inicializar o parâmetro formal correspondente. Geralmente eu vou fazer uma cópia. Ah, professor, uma cópia, beleza, tranquilo. Se for uma variável inteira, uma variável ponto flutuante, tranquilo. Agora, se for uma variável que é uma matriz 1000 por 1000, 1 milhão por 1 milhão, talvez a cópia não seja tão tranquila, né? Ok? Poderia ser implementada transmitindo um caminho de acesso, aí você entende que isso aqui seria tipo um ponteiro, para o valor do parâmetro real no chamador. Mas isso requeriria que o valor estivesse em uma célula com proteção contra escrita. Né? Então, de alguma forma, eu tinha que passar um ponteiro, mas dizer, olha, dentro do subprograma, eu não posso atualizar o valor apontado, o valor que está na célula apontado por esse ponteiro. Né? Qual é a desvantagem? Se cópias são usadas, né, qual é a desvantagem? É necessário armazenamento adicional para o parâmetro formal. E o movimento pode ser custoso. Certo? Então, se eu estou fazendo uma cópia, enquanto o programa estiver ativo, eu vou ter uma variável ocupando espaço para o parâmetro formal e uma variável ocupando espaço para o parâmetro real. E eu tenho que fazer a cópia ao inicializar o parâmetro formal. Novamente, se forem reais variáveis inteiras, não tem problema. Agora, se forem variáveis, estruturas, objetos que ocupam megabytes na memória, fazer essa cópia, mesmo dentro do espaço de entramento do processo, demora. Sei lá, uma função que eu chamo 1000 vezes, toda vez que eu chamo essa função, eu passo uma matriz de 1 mega. Eu vou copiar 100 mega na memória. Ah, professor, isso é muito rápido. Mas a rapidez nunca é suficiente, né? Nós sempre queremos mais rápido. Essa é a questão da passagem por valor. A passagem por valor é um mecanismo que pode ser utilizado para implementar um daqueles modos lá, né? Passagem por resultado. Né? Quando um parâmetro é passado por resultado, nenhum valor ele vai ser transmitido. Né? Seria esse caso do modo de saída. Certo? O parâmetro formal correspondente age como uma variável local.
Mas logo antes do controle ser transmitido de volta para o chamador, é feita a cópia. Esqueci aqui. Mas logo antes do é feita. Deixa eu escrever aqui. É feita. Você entende, né? Meu dedo horrível, mas tem. É feita a cópia. Certo? Qual é o problema que pode existir? Se eu passo 2 parâmetros reais como o mesmo parâmetro formal, pode ter uma colisão, né? Eu posso estar querendo pegar um valor antigo para colocar no mesmo valor e pode ter aí um problema de, como é que se diz, de identidade. O programa não saber o que fazer, né? Eu estou querendo botar um valor, uma coisa que já tem o mesmo valor, complica aí a execução do programa, né? E a passagem de valor para o resultado é aquele último caso lá, né? Modelo de implementação para parâmetros no modo de entrada e saída, em que os valores são copiados. Eu faço uma cópia para a entrada, certo? E no final eu faço uma cópia de volta. Desvantagens são as mesmas do tempo da execução, blá, 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 e também das colisões lá do resultado, né? Ok? Então essas são as maneiras de implementar essas semânticas, modo de entrada, modo de saída e modo de entrada e saída, utilizando passagem por cópia, né? Se eu usar passagem por referência, eu vou transmitir, como eu disse, um ponteiro, que é o que eu estou chamando de caminho de acesso. Como eu só estou passando um ponteiro, é uma matriz 1 milhão por 1 milhão, eu estou passando um ponteiro dessa matriz. Então, eu só estou copiando uma variávelzinha que contém um endereço de memória. Então, é altamente eficiente. Né? Qual é a desvantagem? Agora, você pode ter uma inicialização mais rápida, mas o acesso pode ficar mais lento. Por que pode ficar mais lento? Porque agora eu tenho que desreferenciar a referência, né? Eu tenho que ler uma vez na memória para pegar o valor do endereço e ler novamente na memória para aí sim começar a ler os dados. Ok? Eu posso ter efeitos colaterais, certo? E posso ter apelidos. Eu posso acabar tendo um problema daqueles ponteiros soltos, né? Ou um ponteiro que aponta para uma região que não tem mais nada. Aquela coisa, tudo que ocorre quando você coloca ponteiro, ok? Aí tem uma maneira, né, que é a substituição textual, que é meio que, quando eu pegar o valor do parâmetro real, eu substituir no texto do subprograma e compilar de novo o subprograma. Isso é meio como as macros em C. Acaba não sendo muito utilizado em linguagens compiladas e algumas poucas linguagens interpretadas abordam essa, né, essa metodologia, né? Aí, gente, o que é que as linguagens suportam, né? Na maioria das linguagens contemporâneas, a comunicação via parâmetros ocorre por meio da pilha no tempo de execução. Você tem a pilha, você coloca informações, o chamador coloca informações na pilha, no topo da pilha. Quando o subprograma começa a executar, ele lê essas informações que estão no topo da pilha. Certo? A passagem por referência é mais simples de implementar. Porque eu só coloco um endereço na pilha. Ah, professor, mas é uma matriz enorme. Beleza. Eu só preciso botar um endereço na pilha. Certo? Se fosse por valor, eu teria que colocar a matriz todinha na pilha. E isso pode ser demorado, né? Um erro sutil, mais fatal, pode ocorrer com parâmetros com passagem por referência e passagem valor-resultado. Um formal correspondendo a um constante pode ser trocado erroneamente. Então, eu passei o endereço que era para ser constante, certo? Só que, por alguma razão, esse valor constante acabou sendo alterado dentro do subprograma. Aí isso causou um erro, porque era um valor constante, que não poderia ser alterado.
Então, cabe a você, ao passar endereços de variáveis constantes, não tentar alterá-los, né? O compilador provavelmente vai jogar uma mensagem de erro, ok? Aí, como é que são na maioria das linguagens? C, por padrão, passagem por valor, certo? Você pode ter passagem, como é por valor, e C também só tem aquela modalidade, modo de entrada. Você não tem, quando você passa por valor em C, o modo de saída e o modo de entrada e saída. A passagem por referência é atingida por meio do uso de ponteiro como parâmetro. Se eu quero que a função altere o valor de um parâmetro real, eu tenho que passar esse parâmetro real como um ponteiro. C++ tem ponteiro, mas tem um tipo de referência que é um pouquinho mais seguro. Java, todos os parâmetros têm passagem por valor, mas como todas as variáveis que não são tipos primitivos são referências a objeto, quando eu passo uma referência por valor, o método que recebe essa referência tem acesso ao objeto da heap. Né? Então é meio como se em Java a passagem fosse por referência. E aí eu tenho que ter cuidado. O método pode alterar o objeto. Eu tenho aquela semântica modo entrada e saída. Né? A linguagem que permitia você realmente controlar todos os aspectos desses modos era a linguagem ADA. Eu podia configurar parâmetro como sendo de entrada, eu colocaria a palavrazinha reservada in, parâmetros como de saída, out, e entrada e saída, in e out. Certo? Parâmetros declarados como de saída podem receber atribuições. Algo que era marcado como out, eu podia, dentro do subprograma, atribuir a ele. Eu não poderia ler o valor dele. Os parâmetros em modo de entrada poderiam ser referenciados. Quem está no modo in, eu poderia ler o que está sendo passado. Mas não posso atribuir novos valores a ele. E os de modos de entrada e saída podiam tanto ser referenciados como receber a atribuição. Certo? Então, lá em ADA, quando você colocava uma função, você colocava, além do tipo e o nome do parâmetro formal, você colocava a semântica dele, né? Se ele era modo de entrada, modo de saída ou modo de entrada e saída. Né? Fortran 95. Também era a mesma coisa lá do ADA. O in, o out ou o in, out. Ok? Como é que diz? C#, né? Era passagem por valor, é parecido com Java. Passagem por valor, certo? Mas eu posso passar por referência usando o ref. Ok? PHP é similar a C#. Perl, certo? Perl eu acho que é tudo passagem por referência, por uma matriz aí. E Python e Ruby usa passagem por atribuição. Eu crio um novo objeto e atribuo o valor. É meio como se fosse uma passagem de valor. Ok? Só tem que ter cuidado. Eu acho que esse exemplo de Ruby é melhor eu, como é que diz? Mostrar um exemplo aí. Certo? Vamos daqui a pouco mostrar um exemplo. Né? Eu acho que podemos parar e mostrar um exemplo aqui em C++ e em Python. Né? Só C, C++, só para ficar uma coisa diferente. Ok? Vamos, então, por exemplo, o nosso Visual Studio. Eu tinha criado aqui um exemplo em C++, né? Só para a gente fazer algo diferente, né?
Deixa eu ver aqui. Como é que ele está chamando no código? Ele chama de sub, né? Void sub, né? Sub, ele diz que tem int x. Vou botar int, certo? Ok? Por que ele está reclamando aqui? Não, deu certo, não vou. Mas é uma funçãozinha que não faz nada, né? Tá, beleza. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou soma int soma igual a 0. Pessoal, não é um algoritmo que eu estou implementando. Isso aqui é um exemplo para a gente entender essa questão aí, certo? Que eu já falei bem muitos conceitos, vamos ver agora um pouco disso aí, né? Aí eu faço soma, ó, soma está lendo de x. Tudo bem? Ok? Está lendo de x. Aí em seguida eu faço x recebe 100. Aí eu faço depois soma para estar lendo de y. E y recebe 101. Né? E depois eu faço aí o soma, está lendo de z. E z recebe 101. 102, né? Ok? Então, não existe uma função mais simples do que essa, né? Eu vou tirar esse rolar mundo. E vou, inicialmente, criar int ABC, que é o que ele está chamando lá, né? A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3. Certo? Soma, em teoria, ficaria 6, né? No final, eu não estou recebendo soma nem nada. X, cada um seria esse valor, beleza, né? Aí, como é que é esse negócio do A, B, C? Como é que eu coloco A, B, C? É assim? Eu nem lembro mais do C++. Eu gosto mesmo é do printf, mas a gente vai vendo aqui. É alguns avisos aí do compilador maluco do Windows. Vamos ver o que é que sai. Né? ABC 1, 2, 3, né? Vocês que fizeram FUP devem saber até melhor como formatar isso aí melhor. Minha burrice manda fazer assim. E eu vou fazer assim. Me impeça. Pronto. Ficou um pouquinho mais bonito, né? Ok? Mas, pronto. A, B, C, 1, 2 e 3. Aí o que eu faço? Sub A, B, C. Eu estou passando A, B e C como parâmetros reais dos parâmetros formais x, y, z. Né? Aí eu vou aqui, ó. E passo para imprimir novamente. Então, o que eu estou querendo, gente, é inspecionar? É o efeito que vai ter a execução desse subprograma no caso, no valor das variáveis que representam os parâmetros reais. Né? Se eu fizer aqui a compilação,
e fizer a execução, você vê que imprime basicamente a mesma coisa. Então, o que a gente pode supor? O que a gente pode supor é o seguinte: o que ocorreu foi uma passagem no modo de entrada, certo? Na verdade, não tem nem como ter certeza se foi o modo de entrada. Vamos colocar mais um cálculozinho aqui, só para ter noção. Eu vou botar aqui no começo da função x, y, z. X, y, z. E vou botar também no final, né? Então todo mundo sabe que a primeira vez que aparece é no começo da função. Não vou ficar botando essas mensagens lá, não, porque começa a ficar meio poluído. Executar. Né? Aí realmente, A, B, C, os parâmetros reais começam com 1, 2, 3. Os parâmetros formais começam com 1, 2, 3. Mas como executou o corpo da função, eles terminam com 100, 101, 102. Entretanto, os parâmetros reais não são atualizados com formais. Então, nesse caso aqui, nós inspecionamos e chegamos à conclusão que C++ utiliza passagem por valor no significado, no modelo semântico de modo de entrada. Né? Os valores são copiados dos parâmetros reais para os formais, executam e no final não tem a cópia de volta. Como é que eu posso mudar isso? Certo? Eu vou começar fazendo uma pequena mudança para que vocês tenham noção, né, do que está ocorrendo. Olha o que é que eu vou fazer aqui. Certo? Existe como fazer por referência, mas eu vou deixar x do jeito que está e vou dizer que eu estou passando ponteiros. No caso de y e de z. Certo? E aqui, quando eu for invocar, eu tenho que passar o endereço. Né? Óbvio que aqui, quando eu for referenciar agora, eu tenho que dizer que eu quero o valor, né? Senão vai imprimir algo maluco, que é o endereço. Vamos ver se compila direitinho. Ó, aqui ele já está avisando, né? Porque são valores agora. E aqui também pronto, deixa eu ver se tem mais algum cantinho vermelhinho. Não. Fecha. Né? Não fecha, né? Salva. Vamos ver se compila agora. Pronto, só os warnings de sempre. Vamos executar. Aí vamos pegar com calma. O que a gente espera que ocorra? Certo? Para um pouco aí para pensar. É para imprimir 1, 2, 3? No começo e no final? Né? Ou não? O que é que vai mudar? Para um pouco para pensar aí. Certo? Respira. Vamos executar. Olha aí, gente. Ok? De fato, eu tive passagem por referência em 2 casos. O B e o C, eu copiei os valores iniciais, 2 e 3, tanto que lá dentro do programa ele pegou 2 e 3, mas lá dentro do programa eu alterei. Então, eu tive o modelo de entrada e saída. Né? Eu passei um valor, na verdade não passei um valor, passei uma referência, né? Uma maneira de acesso. Esse valor foi atualizado e quando voltou, a atualização foi transmitida para essas variáveis, que são os parâmetros reais. Ok? Então, isso daí é como você faz a passagem por referência
eu estou usando ponteiro, existe um operadorzinho de referência em C++. Vamos esse ponteiro, que também funciona em C numa boa, né? E você tem a semântica aí de entrada e saída. Será, gente, que eu conseguiria forçar a barra de uma maneira de que um desses parâmetros aqui eu passasse como referência ao ponteiro, mas impedisse que ele fosse atualizado? Vamos escolher o Z, certo? Será que eu posso, de alguma maneira, forçar que, sim, eu não estou fazendo a cópia do valor, eu estou passando o ponteiro para referência, mas eu não quero que o valor seja atualizado, seja só lido. Para que isso? Digamos que Z fosse uma estrutura muito grande, eu não quero ter o overhead da cópia, eu também não quero que o subprograma possa alterar. Existem. Eu vou tentar de cada um. Vou botar um const aqui. Porque eu posso botar um const aqui. Eu acho que eu posso botar um const aqui. E eu posso até botar um const aqui. Não, esse último caso eu não sei. Mas certo? Eu não sei se o const aí ou depois. Vamos tentar aqui. Vamos ver se compila. Olha o que ele diz. Não é possível atribuir uma variável que seja const. Então, no que eu botei const, ficou até vermelhinho aqui, ó. A expressão deve ter um valor esquerdo modificado. Certo? Daí, gente, ele não deu aqui. Eu poderia ler. Né? Mas eu não posso, como é que diz? Modificar. Então, aqui seria uma metodologia que seria apenas modo de entrada por passagem de referência. Ok? Isso está me impedindo de alterar. Eu posso também fazer modo de entrada. Deixa eu ver se ele vai reclamar do mesmo jeito. Está reclamando. Ó. Certo? É um modo de entrada, como é que diz? Com passagem de valor. Então, veja, o modo de entrada, que é passar o valor do parâmetro real para o formal, eu posso ter tanto por valor por referência. Aqui em C++. Agora, estou sentindo falta? O modo de entrada, eu acho que todo mundo entende. O modo de entrada e saída também fica meio claro, né? Aqui, no caso, essas variáveis x e y estão no modo de entrada e saída. Eu estou tanto lendo quanto atualizando. Mas só o modo de saída. Não, result. Eu posso fazer isso aqui. Certo? E eu posso fazer, result. O valor de result é soma. E aqui eu defino uma soma. Certo? E eu simplesmente passo a inicializar a soma. Eu não vou inicializar a soma. Professor, não vai inicializar a soma? Não vou. Volta aqui só. Botei até eu vou botar outro nome aqui. Só S. Para ficar diferente lá do outro, né? Pronto. Ele está reclamando. Não, já atualizou. Beleza. Ok, então, o S antes, o S depois. Se eu tentar ler result aqui, como eu não inicializei, é capaz do compilador botar como valor 0. Mas a gente não pode confiar nisso, entendeu? Eu estou dizendo que eu quero apenas o
valor de retorno. Ah, professor, não podia botar return e soma? Poderia. Certo? Poderia. Mas aqui, se eu quiser retornar duas coisas. Se eu quiser retornar 15 coisas. Entendeu? Aqui uma estrutura também é uma oportunidade, né? Isso é um padrão de projeto que você pode escolher. Vamos ver que está dando certo aqui. Oh, não! Onde foi? Ah, eu não tinha salvado ainda. Pronto. Vamos lá executar. Ó, o que é que tinha lá no soma no começo? Um valor bem maluco. Certo? Que era o que ele seria recebido aqui se eu tivesse colocado. Né? Mais XYZ passa. Eu coloco os novos valores. E no final, o meu S recebeu o valor de volta que foi calculado dentro do soma da função. Então, eu tenho aqui, por passagem de referência, o modo de saída. Certo? Então, nesse exemplozinho que a gente brincou, eu mostrei os três modos: modo de entrada, que está aqui numa boa, por passagem de valor. O modo de entrada por passagem, esse daqui, né? Na verdade, o modo de entrada e saída por passagem de referência. E o modo de saída por passagem de referência. Então, você consegue, isso aqui seria como C++ permite implementar esses modos. Né? Seria o exemplo aí em C++. Ok? Beleza, o que é que a gente pede nas atividades? A gente vai pedir nas atividades, gente, é justamente para um exemplo lá em C, você dizer os valores, isso aqui, como ficam os valores finais. Você pode fazer o programa e compilar, ou você pode, como é que diz? Mesmo pela teoria, entender o que está ocorrendo, né? Ok? O que é que eu queria mostrar mais? Parando um pouco aqui sobre C. Vamos mostrar aqui um exemplo. Deixa eu ver em Python. Opa! O que está surgindo aqui? Ele está achando que eu estou programando em Python pela primeira vez. Parâmetro. Eu vou fazer o seguinte. Nesse subprograma aqui, a gente já viu esse exemplo, certo? Eu vou fazer assim. Função, né? Função recebe A e R. E eu faço A igual a 100. Não, A igual a 5. Né? E LA igual a 10. Ok? Aí no meu principal, eu vou chamar fun, não vou chamar, vou dizer que B é um 100 da vida. Print B, né? Fun 1. Aí também eu vou fazer list igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu acho que aí já é suficiente. Aí eu dou um print B, um print L. Tudo bem? Vou chamar fun B list. E depois dou um print B. E vou também dar um print L. Certo? Então, olha só o que eu estou fazendo. Opa! Ah, né? É list.
Certo, tem razão. Porque o list, o L é dentro do escopo lá da função, né, gente? Deixa eu salvar aqui. O terminal eu vou ter que ir para o meu probleminha em Python. O nome é subprograma. Então, novamente, parecido lá com aquela questão de C. Eu estou imprimindo B, list. Passo para uma função o B e o list. O B, parâmetro real, vira A, parâmetro formal. Certo? Atualizo o parâmetro formal. Faço LA, seu novo valor, e retorno a função disso aí. Vamos dar uma olhada no que é que acontece aqui. Python, né, subprograma. Vamos ver o que acontece. Poxa, não é desse diretório não. Ah, aqui tem um diretóriozinho chamado lib. Beleza. Olha aí o que ocorreu. O B passou, foi pela função, deve ter sido atualizado lá dentro, A igual a 5, né? Na verdade, não foi atualizado, né? O B antes aqui, o A teria um valor, se eu fosse imprimir, seria 100 também, né? Ok? Mas atualizei. Mas aí você entende que em Python é cópia, é passagem por valor. É o modo de entrada por passagem valor. Então o valor de B foi copiado para A e simplesmente ele trabalhou em A. Quando terminou o método, ele não trouxe de volta. Parabéns. Agora, o comportamento da lista é que foi estranho. A lista, eu defini ela com esses valores aqui, né? E de fato, no começo ela está com os valores. Mas depois passou da função, mudou. Mas por que mudou? Certo? Porque a lista, aí a gente tem que, é coisa de Python, né? Lista é um objeto mutável. Então, por ser mutável, ao passar a referência dela, ela pode ser atualizada. Os escalares são valores imutáveis. Quando eu atribuo para uma variável um valor escalar, se cria um novo objeto. Ok? Então, isso é só para mostrar, professor, precisa... Aí é coisa específica do Python. É para mostrar como essas linguagens diferem nisso daí. Você precisa ter uma noção desses modos de entrada, saída e passagem de valor por referência, para quando chegar na linguagem nova, não estar perdido. Ok? Então, nós vimos aí, para algumas das linguagens mais comuns, né? Outra coisa, a gente usou ali tudo inteiro. Certo? Então, não tinha problema de eu tentar passar um float, sei lá o que eu coisa. Mas se eu tentar passar um float, um subprograma que está esperando o inteiro, certo? Tenho que tratar isso para ter alguma confiabilidade, né? As linguagens mais antigas, como Fortran e C, não tinha verificação. Então, tu chamava a função esperando inteiro, passando um float, ele tentava executar o que recebia como inteiro. Te vira, azar o teu se der erro, né? Pascal, Fortran 90 já aviada, passaram a sempre fazer essa verificação por questão de segurança. Né? No C mais moderno, eu posso ativar isso. Como é que eu ativo isso? Definindo um protótipo da função. Ok? Definindo lá o protótipo direitinho e tudo mais. Ok? Linguagens relativamente novas, né? Como Perl, JavaScript, Node, afins e PHP, não fazem essa verificação. Certo? Em Python e Ruby, a variável é sempre uma referência que é entendida para o objeto. Então, não dá para fazer essa verificação. Aí você vê a tendência de linguagens mais recentes interpretadas deixar a critério do usuário se virar com essa verificação de tipos na chamada dos subprogramas. Isso não costuma ser um problema muito grande, porque essas linguagens também, elas costumam ter uma característica de
chamada reflexão, que é permitir no próprio código tu verificar os tipos. Então, caso o programador realmente queira, ele pode fazer um type off e por aí vai. Ok? Mas isso aí seriam assuntos mais... Certo? Beleza. Tudo que nós mostramos até agora foi considerando matriz, ou como é que diz? Valores escalares. Certo? Ah, é, professor? É. Então vamos lá para aquele nosso tema preferido da atividade 8.9, né? Se uma matriz é passada para um subprograma e o subprograma é compilado separadamente, isso pode ocorrer, o compilador precisa saber o tamanho da matriz para construir uma função de mapeamento. Lembre-se que para uma matriz de 2 dimensões, eu sei que foi um parto para vocês entenderem, mas mate e J, né? Isso daqui nada mais é do que o endereço de mate 00, ok? Mais e vezes número de colunas, que é o tamanho da linha, mais J. Ok? Então, para poder indexar uma matriz que está recebendo, o subprograma, em teoria, ele só precisa do endereço, do número de coluna e do I e do J. Certo? Então, se de alguma forma, ao passar mate, né, uma função que vai fazer alguma coisa com a matriz, se eu passar, no caso, aqui eu não estou nem pegando um valor específico, né, eu só precisaria passar esse endereço e esse número de colunas. Lá dentro da função ele conseguiria acessar. Ok? Algumas linguagens vão mais adiante. Algumas linguagens, a matriz é um objeto que tem um método chamado length. Né? A esse método chamado length eu posso chamar e pegar a dimensão da matriz. Então não precisa o compilador muito se preocupar com isso. Ok? A matriz pode ser passada como um ponteiro e as dimensões reais da matriz podem ser incluídas como parâmetro. Então eu posso ter uma função, né, void print matrix, né, em que eu tenho, sei lá, se for uma matriz inteira, um ponteiro para a matriz, int, m, int, m. Né? Aí eu estou passando a matriz das dimensões. A função pode avaliar a função de mapeamento e armazenamento escrita pelo usuário usando a aritmética de ponteiros, cada vez com o elemento da matriz. Aí eu posso simplesmente implementar isso daqui com uma aritmética de ponteiro. No caso, o endereço inicial seria mtptr, ou mtr, né? Mais i vezes n mais j. N é a quantidade de matriz M por N. É N mesmo. Ok? Então, tudo aquilo que a gente usou, o compilador, ele vai achar importante isso para fazer a passagem da matriz como uma passagem por referência, né? Aí, no caso, ele pode passar uma referência normal e ter um modelo, né? um módulo de entrada e saída, ou passar constante até um modelo só entrada, né? Ok? Ada,
certo? Era um objeto, a matriz, eu consigo pegar com o método RAND as dimensões da matriz, então isso fica muito mais fácil a ADA, né? Certo? Fortran, eu tinha que especificar isso, vou especificar numa parte que é depois do cabeçalho, ok? Certo? Então, essa linguagem antiga, ADA, Fortran, né? E Java e C Sharp, as matrizes são objetos. Elas são todas de uma única dimensão, mas os elementos podem ser matrizes. Eu posso ter matriz, né? E eu tenho um método da length, que em C Sharp é length maiúsculo, que me dá o tamanho da matriz. Ok? Numa dimensão ou em outra. Então, enfim, na linguagem orientada a objeto é mais fácil. Você transformar a matriz em objeto e... né? O que é que você tem que considerar tudo nesses critérios aí? Certo? Considerações de projeto para a passagem de parâmetro. Eficiência. Em geral, a passagem por valor é mais demorada, mas depois o acesso à variável é mais rápido. A passagem por referência é mais rápida, mas depois o acesso é um pouco mais lento. Não tem perfeito. Aí você, por isso a maioria da linguagem permite que você escolha. Né? E tem também a questão se a linguagem suporta o modo de entrada, o modo de saída ou o modo de entrada e saída. A gente já viu que dá para você. Essas duas coisas aí você consegue construir numa linguagem mais baixa nível como C++, você consegue construir tudo direitinho. Certo? Mas que as considerações acima estão em conflito. É verdade, não tem uma solução perfeita. Boa programação sugere o acesso limitado às variáveis, o que significa uma via, só entrada ou só saída, sempre possível. Mas a passagem por referência é mais eficiente para passar a estrutura de tamanho significativo. Mas também passar um ponteiro dá mais acesso. Ok? Então, gente, eu espero que aí vocês tenham entendido qual é a diferença entre passagem de referência e passagem de valor. Eu acredito que vocês já tenham visto isso lá em FUP ou coisa do tipo, mas está um pouco mais rebuscado aí. As atividades vão ser duas questões para você ver o código e dizer quais são os valores que ficam, parecido com esse exemplo que eu fiz aqui. Ok? Então, capítulo grande, já teve a primeira aula, terminamos agora a segunda aula. Semana que vem a gente finaliza o capítulo e fala de implementação e termina o conteúdo. Ok? Implementação de subprogramas. A gente vai mostrar lá que é a construção da memória para organizar tudo direitinho lá na pilha, no RIP e tudo mais. Ok? Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula.